Bom dia, não estou aqui fisicamente, mas estou em pensamento, né? Então vamos começar a aula aqui, vai ser uma aula gravada, no caso vai ser só praticamente a minha voz, né? Menos um luxo de ter a imagem do meu lindo rosto, mas praticamente vocês vão acompanhando na apostila, a gente vai fazendo a leitura, né? Vocês vão acompanhando e eu vou fazendo toda a explicação. Então, por favor, prestem bastante atenção, né? Depois eu posso até disponibilizar essa gravação para alguém quiser assistir de novo, alguma coisa assim, né? Todo mundo abre na página 116. Página 116. Vamos, Ana Luísa, logo 116. Né? Então vamos lá. O governo Juscelino Kubitschek, né? Nós tínhamos visto a aula passada que o Juscelino Kubitschek ganhou as eleições, né? Em 55, né, na verdade, e acabou assumindo em 56 com uma tarefa de substituir, né, Getúlio Vargas. A gente já tinha lido o começo ali, nas eleições de 55, Juscelino Kubitschek do PSD foi eleito presidente, enquanto João Goulart Jango, né, que ele tinha esse apelido de Jango, foi eleito como vice. Na época, a população votava para presidente e vice separadamente. Ambos eram considerados herdeiros da tradição varguista, né? Tanto o PSD, né, quanto o PTB eram partidos, vamos dizer assim, que representavam Getúlio Vargas. Tanto que Getúlio Vargas era presidente honorário, né, vamos dizer assim, provisório, um presidente dos dois partidos, né? Nunca aconteceu na política brasileira um político ser presidente de dois partidos. Também era a importância, né, e a influência que Vargas poderia ter nos seus candidatos. Bem, o lema do Juscelino era 50 anos em 5, né, o lema de campanha. Ele queria desenvolver 50 anos o Brasil em apenas 5 anos. Né? Ele queria acelerar o atraso do Brasil, vamos dizer assim, de 50 anos em 5 anos de mandato dele. Antigamente o presidente tinha 5 anos de mandato, né? Após tomar posse, JK implementou um plano de metas que estabelecia 31 objetivos a serem alcançados em 5 anos. O plano previa investimentos em 5 grandes áreas e visava dar impulso à economia do país. Seria impossível a gente falar os 31 metas, objetivos que o Juscelino queria no seu governo, mas a gente pode citar alguns deles, né? Por exemplo, resumiram em 5, vamos dizer assim: transportes, energia, alimentação e agricultura, educação e indústria de base. Essas eram as 5 principais metas, áreas que o Juscelino Kubitschek, o JK, queria desenvolver no Brasil para acelerar o crescimento do país, né? Vai ficar fácil que a gente vai explicar um a um qual que ele desenvolveu, qual que ele acabou desenvolvendo mais e o que ele desenvolveu menos ou praticamente não desenvolveu nada, né? Tá torto mesmo, tá, gente? Eu não tenho suporte de celular, então vai ficar meio tortinho mesmo. Vamos lá. Os setores da indústria, transporte e energia foram os mais beneficiados. Foi notável o crescimento da produção siderúrgica, metalúrgica, petroquímica e da construção naval. A indústria, ela desenvolveu bastante. O Juscelino Kubitschek, o JK, ele trouxe muitas indústrias multinacionais, por exemplo, multinacionais de carros e caminhões. O Brasil não tinha nenhuma fábrica de caminhões ou de carros, né? Então ele pediu para as multinacionais virem se instalar no Brasil e a partir disso gerar muitos empregos, impostos, né, etc. E claro, a produção siderúrgica, metalúrgica, petroquímica acompanham essa indústria de carros, porque uma indústria de carros precisa de chapas, precisa de vigas de metal, precisa de gasolina, né? Então todas as indústrias relacionadas à indústria automobilística desenvolveram bastante, bom? E é claro, construção naval que o Brasil precisava e ainda precisa de navios para escoar a produção, principalmente para exportação de grãos, né, de outros tipos de matéria-prima, etc. Continuando. Construíram-se usinas hidrelétricas e rodovias. Juscelino Kubitschek foi um dos presidentes que mais construiu usinas hidrelétricas, né, e rodovias, estradas pavimentadas. Usina hidrelétrica por quê? Ele sabia que o Brasil, uma forma barata e simples de se produzir energia no Brasil, eram as usinas hidrelétricas, né? Então ele pegou, como o Getúlio Vargas fez, construiu com o dinheiro do governo uma estatal que produzisse energia elétrica, uma usina hidrelétrica, né? E mandou construir várias. Depois ele também mandou asfaltar um monte de estradas que simplesmente eram de terra, né, onde o caminhão atolava, tinha buracos, o caminhão nem transitava nesse lugar. Então ele fazia a pavimentação, o asfalto nessas estradas, para essas indústrias que estavam produzindo bastante
poderem vender seus produtos, né, mais rápido e sem quebra, né, porque uma estrada cheia de buracos pode quebrar os produtos. Então, ele auxiliou muito a indústria nesse quesito, fornecendo metais, fornecendo energia e fornecendo uma boa estrada para poder, né, vamos dizer assim, escoar a produção, certo? Com isso, JK procurava cumprir o prometido do lema de sua campanha, 50 anos em 5. Realmente, quem viveu a época do Juscelino Kubitschek, eles vão falar que realmente o Brasil nunca eles tinham experimentado um Brasil com tantos empregos, com tanto desenvolvimento, né? As pessoas ficavam orgulhosas, né? Só de falar assim, o Brasil hoje tem carros andando pelas estradas, caminhões carregando muitos produtos, né? Sendo que era uma novidade para o Brasil, era moderno ter caminhão, era moderno ter carro, né? Mais fácil acesso do que antigamente, por exemplo, que eram só importados, agora tem fábricas de carro, né? A gente vai ver na página seguinte que tem uma foto de uma indústria. E isso significava modernidade, então era uma forma de fazer um marketing do seu governo, né? De 50 anos em 5, meio que, não vamos falar a verdade, é enganar a população, né? De que tudo estava bem. Mas a gente sabe que, por exemplo, para ele construir uma usina hidrelétrica, o governo não tinha dinheiro. O que ele foi lá e fez? Pegou emprestado no exterior, num banco internacional, e construiu a usina hidrelétrica. Só que isso gera o quê? Um problema chamado dívida externa, né? Para asfaltar as ruas, o que ele teve que fazer? Ele teve que pegar dinheiro emprestado de fora, né? Ou ele emitiu papel moeda, ele mandou a Casa da Moeda emitir um monte de papel moeda para pagar os caras do asfalto. Isso significa o quê? Que está aumentando um problema chamado inflação, né? Outra, quando ele chama as multinacionais, ele não deixa a indústria nacional desenvolver. Então, tudo tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. As indústrias, principalmente chamar multinacional, eles levam dinheiro embora do país, não deixam a tecnologia no seu país e acabam enforcando, acabam fechando as outras fábricas brasileiras. Por exemplo, a gente não tem uma fábrica de carros brasileira por causa disso, né? E uma vez que ou outra que tentaram fazer essa indústria de carros, acabou falindo porque ninguém tem confiança num carro brasileiro, né? Ou num caminhão brasileiro. Nós tivemos um caminhão brasileiro, chamava-se FNM, né? FNM, né? Fábrica Nacional de Motores. Joga no Google a imagem caminhão FNM que vocês vão descobrir o bicho feio que era e complicadíssimo de dirigir. Ele tinha 2 alavancas de câmbio, para ter uma ideia, né? Aí a gente tem uma foto de quando ele é presidente, né? Todo presidente tira uma foto bonita, né? Para colocar nas repartições públicas, né? Federais e tal, né? Que ele é o presidente. Grande coisa, né? Não sei para que isso. Mas tudo bem. Daí vocês veem a foto dele. Depois, virando a página 117. A exemplo do que Vargas fizera em 1930, o governo preocupou-se em oferecer infraestrutura para que as indústrias pudessem expandir-se. Porém, ao contrário do que ocorreu no período varguista, JK aceitou a entrada de capitais internacionais para financiar a modernização da economia brasileira, como eu falei para vocês. O que é a entrada de capital internacional? Significa o seguinte, ou você pega dinheiro emprestado num banco internacional para você fazer alguma coisa no Brasil, né? Ou você deixa multinacionais entrarem no Brasil, investirem no Brasil, abrir uma fábrica, aplicar capital, dinheiro na Bolsa de Valores. Tudo isso é a entrada de capital estrangeiro. Só que um país precisa de capital estrangeiro, só que ele precisa depois saber que esse capital um dia vai embora, esse dinheiro um dia vai embora, e que quanto que isso vai desenvolver o Brasil, né? Na verdade não desenvolveu nada, só deixou dívidas mesmo. Antigamente não tinha uma lei que falava assim, o presidente fez a dívida, ele tem que pagar, como hoje existe essa lei de responsabilidade fiscal, né? Mas antigamente não, o presidente podia fazer a dívida e deixar a dívida para o outro presidente pagar, né? Aliás, ele deixou para vários presidentes pagarem, né? Porque nossa dívida externa sempre foi muito grande até certo pouco tempo atrás. Foram oferecidos muitos estímulos aos investidores estrangeiros, redução de impostos, facilitação de remessas de lucros ao exterior, concessão de terrenos para a construção de fábricas. Por exemplo, ele falava assim, Volkswagen, vocês querem vir para o Brasil? Vocês ficam 5 anos sem pagar muito imposto. Eu reduzo o imposto para vocês ficarem aqui e abrirem a fábrica, né? Por 5 anos, 10 anos, tanto faz. Depois, se vocês quiserem mandar embora 100% do lucro de vocês, vocês podem, né? Vocês sabem que a Volkswagen é alemã, né? E o lucro tem que ir para a Alemanha, certo? Hoje não tem uma lei mais rígida contra isso. Depois também construção, né? Eles davam terrenos para... O governo federal comprava terrenos, né, de pessoas para as fábricas se instalarem lá, né? Então o governo dava o terreno, a fábrica não precisava pagar esse terreno, certo? Ganhava ele praticamente de graça e abria sua fábrica gerando empregos, né? Depois,
Inúmeras indústrias multinacionais se instalaram no país, farmacêuticas, química, de cigarro, de tratores, de máquinas, etc. Né? Todo tipo de fábrica que era multinacional veio para o Brasil. Só que, por exemplo, se abre uma multinacional de produtos farmacêuticos, de remédios, a indústria nacional de remédios não vai desenvolver. Né? Então é muito complicado você chamar o capital estrangeiro para o seu país. O setor automobilístico foi o que mais se destacou, com a chegada das empresas como Ford, Volkswagen, General Motors, Cinca e Aero Willis, entre outras. Os brasileiros se gabavam de finalmente viver em um país civilizado, que produzia seus próprios automóveis. Lê do engano, grande engano. Por quê? Todas as fábricas eram multinacionais, nenhuma era totalmente brasileira. Um carro desenvolvido pelo Brasil, com tecnologia brasileira, todos eram multinacionais. Né? E isso acaba atrapalhando. Claro, dessas fábricas sobrou a Ford, a Volkswagen, a General Motors, que é também conhecida como Chevrolet. Cinca e Aero Willis são fábricas que fecharam. Né? Mas é essa fábrica aqui que a gente vê, né, na foto embaixo aí, em preto e branco, é o carro chamado Aero Willis. Acho que só colecionadores que devem ter, porque é um carro que dificilmente a gente vê andando aí nas ruas brasileiras. Né? O crescimento, continuando ali, terceiro parágrafo. O crescimento industrial e a consequente geração de empregos empolgaram grande parte da população, promovendo um clima de confiança e otimismo. Tinha-se a impressão de que o país finalmente encontrara o caminho do progresso. Progresso com multinacional e dinheiro emprestado de fora. Né? Por isso, esse período ficou conhecido como os anos dourados, os anos de ouro do Brasil, que parece que o Brasil desenvolveu e tal. Naquele ano que aconteceu isso, naqueles anos que aconteceram isso, os 3 primeiros anos do Juscelino Kubitschek, realmente parecia que eram anos dourados mesmo. O Brasil estava desenvolvendo, gerando muitos empregos, os impostos, um crescimento acelerado da economia, muitas pessoas contentes com o emprego, com carros, etc. Mas a gente tem que pensar no futuro, a longo prazo. Né? Isso vai mostrar coisas negativas que a gente vai ver ainda. Os outros setores do plano de metas não foram tão bem sucedidos. A área da educação não recebeu a mesma atenção que o setor industrial e, portanto, não alcançou os objetivos pretendidos. Quem vai dar valor para a educação? O político que dá um dia valor para a educação, tão quanto ele dá para outros setores da economia, né? Nós vamos bater palma. Só que nós vamos bater palma lá debaixo de 7 palmos de terra. Né? Porque provavelmente a gente não vai assistir um presidente que vai fazer isso, né? Mas só uma curiosidade, foi ele que criou as escolas técnicas, né? As escolas técnicas que não são uma faculdade, mas ensinam uma profissão rapidamente, apenas 2 anos, né? Assim, foram criadas na época dele, né? E hoje, por exemplo, são uma ótima opção, por exemplo, quem não vai fazer faculdade, né? Depois, tampouco o setor de alimentação e agricultura. Isso porque o projeto de modernização do campo, previsto no plano de metas, encontrou forte oposição dos latifundiários e coronéis e acabou sendo posto de lado. Por exemplo, para melhorar a agricultura e a alimentação, era necessário fazer reforma agrária. Pegar as grandes propriedades de terra e dividir em minifúndios, né, pequenas propriedades. Só que nenhum latifundiário quis isso. E pior, quem são os latifundiários? Muitos, os coronéis de antigamente, né, lembra do coronelismo? São deputados. Então, quando Juscelino Kubitschek quis fazer a reforma agrária no Brasil, os deputados falaram, não, você não vai fazer isso. Nós somos proprietários de terra, não queremos isso. E a lei foi aprovada, mas não foi cumprida. Né? É uma das coisas no Brasil que existe muito. Né? Existem muitas leis, mas não são cumpridas. E são leis boas. Né? Aí vocês veem a foto de uma fábrica de carros, uma linha de produção. Não tinha tanta tecnologia, por isso empregava muitas pessoas. Né? E as fotos, você pode ver que essa fábrica ela foi instalada em São Paulo. A maior parte das fábricas foi instalada na região sudeste. Né? Isso causou um desequilíbrio regional muito grande. Mas vamos ver outra loucura, outro ato do Juscelino Kubitschek. Para um novo país, uma nova capital. A ideia de uma nova capital para o Brasil, situada na região central do país, era cogitada desde o século XIX. Quando fez a República, 1889, já queriam trocar a capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. Né? Que ficasse bem no centro do Brasil, certo? Sendo que naquela época a região centro-oeste era bem pouco explorada. Em comício na cidade de Jataí, Goiás, quando ainda era candidato à presidência da República, JK comprometeu-se em realizar esse projeto. Ele falava que não era uma ideia dele, era uma ideia já antiga do Brasil, mas que queria fazer uma nova capital, uma cidade planejada para ser a capital do país, sim, para mostrar o quanto que o Brasil podia desenvolver, quanto que o Brasil podia dar certo com essa nova capital. Né? Eleito, ele fez a construção de Brasília, a meta-síntese de seu governo.
Tipo assim, você só vê na propaganda dele, no governo dele, né, depois que ele foi presidente, que ele estava construindo Brasília, que estava dando tudo certo, que ele estava, a cidade tinha sido planejada por pessoas muito inteligentes, Oscar Niemeyer, né, o Lúcio Costa, tal, que a gente vai ver, tal, mas você acha que ele não foi acusado de corrupção, né, por construir uma cidade inteira e não ter ganhado nada, né, em cima disso daí? Sei lá, né, ninguém sabe. Coube ao arquiteto Oscar Niemeyer e ao urbanista Lúcio Costa o planejamento da nova capital, que foi construído num estilo moderno, né? Linhas redondas, que nem o Oscar Niemeyer gostava. Tal. Dizem que Brasília não tem esquina porque é tudo arredondado, o cruzamento das ruas, lá, né? Mas dizem que é uma cidade muito bem organizada. O pedestre colocou o pé na faixa de pedestre, todo carro é obrigado a parar, né? Tá. Moderno. Milhares de trabalhadores vindos, né, oriundos de várias regiões do país, sobretudo no Nordeste, partiram para o Planalto Central, onde fica a região de Brasília, né, em busca de trabalho nas obras da nova capital. Eles ficaram conhecidos como candangos. Quando saiu a notícia que ele ia construir uma nova cidade, um monte de gente de várias regiões do país, principalmente no Nordeste, acabaram migrando, né, da região Nordeste para Goiás, ali no Distrito Federal, justamente para poder trabalhar, né, na construção de Brasília, porque saberia que seria uma obra de vários anos, né? E esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos, tá bom? A gente vê na foto aí um famoso chamado pau de arara. Era o caminhão que transportava pessoas, né, nessas condições aí, sem segurança nenhuma, né? Trabalhadores chegaram de várias regiões do país para trabalhar na construção da nova capital, né? Geralmente pessoas humildes e coisa e tal. Deveriam só trabalhar lá e depois juntar um certo dinheiro e retornar para os seus lares, mas acabaram ficando por lá. Embaixo nós temos uma foto, Jango à esquerda, né? E o JK, que é mais alto, à direita. Olha a cara de felicidade do JK. Olha, ele está indo, né, para o Congresso Nacional, certo? Participam da inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960. JK era um mineiro, né? Então acho que ele escolheu essa data, que é o dia de Tiradentes, um mineiro que também morreu pelo Brasil, um herói, e ele acabou fundando a cidade de Brasília também nessa data, no dia 21 de abril. Então é feriado, não só por causa de Tiradentes, mas na cidade de Brasília também é feriado porque comemora-se a fundação deles, né, em 1960. A nova capital foi o grande símbolo da política desenvolvimentista do governo JK. Não desenvolveu nada o Brasil por causa de uma nova capital. É correto ter uma nova capital que possa abrigar os prédios, né? A gente vê esses prédios no fundo aí sendo construídos, grandões aí, tudo igual. São os ministérios, viu, gente? Quem for lá, é o Ministério da Agricultura, da Educação, são prédios que abrigam o centro de todo o comando, por exemplo, da educação, da saúde, agricultura, etc, né? Embora, vamos continuar ali embaixo a leitura. Embora a construção de Brasília tenha gerado milhares de empregos e entusiasmado boa parte da população, muitos a criticaram pelo alto custo das obras e pela distância da nova capital em relação aos grandes centros urbanos. Os críticos a Brasília falaram: essa capital custa muito caro, esse prédio, e vamos falar a verdade, o quanto que a gente entende, né, nossa da população normal, entendemos sobre obras, né? Quanto que vai custar um prédio desse do Ministério grandão aí atrás, né? Aí faz vezes 20, sei lá. Quanto vai custar aquele Planalto, o Palácio do Planalto, que é a casa do presidente? Precisa ter aquele tamanho todo, né? Aquele luxo todo, por exemplo. Então muita gente falava: você está construindo, esse prédio custa 1 milhão, você está cobrando 5 milhões e está ganhando 4, né? Para fazer ele e tal. Então teve essa desconfiança da população. Outra coisa que também teve era o seguinte, e eu também acho, né? Só um pouco desse pensamento, que também Brasília fica no centro do país, mas ao mesmo tempo fica longe de todo mundo. O Brasil é um país muito grande e se colocar o centro dele, né, a nossa capital, vai ficar muito grande. E realmente, para a gente, por exemplo, fazer um protesto, acompanhar o que os políticos estão fazendo, tanto deputados como senadores, como presidentes estão fazendo, ministros, trabalharem, para a gente fazer uma visita, entender como funciona todo o sistema, olha, nós vamos ter que viajar 1.000 quilômetros. Né? Se for de ônibus, aí praticamente um dia inteiro de ônibus, né? Para chegar lá, 24 horas de ônibus ali para chegar em Brasília ali. E quem vai fazer uma coisa dessa, né? Quem vai se dispor a fazer um protesto, sendo que vai ter que viajar não sei quantos milhares de quilômetros até Brasília? Por isso que eles falam, muitos críticos falam que Brasília ficou protegida do povo, né? O povo não tem acesso a Brasília, então não vai ter revolução, não vai ter revolta, não vai ter greve, né? Que vai atingir a capital. Por isso os políticos estão um pouco
se importando com nós, do povo mesmo, do interior do país, de outras cidades, né? É uma coisa que não é certo. Então, está falando ali, né, que os apartados do povo, os críticos alegavam que o Planalto Central e os representantes políticos do governo federal estavam apartados do povo, a quem cabia pressioná-los e fiscalizá-los, né? E é verdade, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que cobrar nossos políticos, mas como fica muito longe, né? Mas eles têm uma cara de pau de falar assim, não, vocês podem acompanhar pela internet hoje, pela TV Câmara, pela TV Senado. Eu assisto de vez em quando, mas dá nojo de assistir, né? E assistir é uma coisa, reclamar é outra, né? Eu estou xingando a televisão, eles não estão escutando o meu protesto, né? Acompanhar pela internet, mandar e-mail, essas coisas, quem disse que esse e-mail pode chegar, vai ser lido e vai ser atendido, né? Então vocês virem a página 119, com a palavra historiadora, isso aqui não precisa, né? Se a gente tiver tempo depois a gente lê. E a atividade 1 já deixa de tarefa, né? Que é só para explicar essa propaganda aqui, ó, essa propaganda da Mercedes-Benz, que fabrica caminhões, né? Antigamente não tinha foto, não tinha coisa bonita assim, então pedia para um artista pintar uma propaganda dessa aí. E olha que bonito, né? Dá até a sensação que tudo vai bem, o país está desenvolvido, moderno, né? Nossa, se não conhecesse o Brasil e visse uma fotografia dessa, uma pintura dessa daí, eu também ia ficar orgulhosíssimo do país, né? Então vamos lá, virando a página 120. Mas tudo que é bom, um dia acaba. Tudo que sobe, um dia desce, e desce pesado, né? Os primeiros sinais da crise econômica. Na segunda metade do governo JK, o otimismo começou a ceder lugar ao crescente descontentamento de vários grupos sociais, né? Então, muitas pessoas estavam descontentes ali com a sociedade, né? Deixa eu só mexer aqui.